Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas extras para você definir o seu avatar. E uma dica que eu acho que é muito importante é, segura essa. É entrevistar o seu avatar. Na maioria das vezes eu preencho todo aquele questionário que é super importante e aí quando eu vou lá e entrevisto, eu descubro que tem outros medos do meu avatar que eu não estava presente e tem alguns que talvez nem sejam importantes assim. Quando eu fiz a entrevista para os avatares do Fórmula de Lançamento, eu descobri, por exemplo, que profissionais liberais tinham um grande medo, que era medo de cobrar. Eles ficavam sem jeito na hora de cobrar e a pessoa achava muito caro, aquela coisa toda. Então era um medo, uma dificuldade. E o mais interessante é entender, quando você mais entrevista esses avatares, vocês entenderem que os avatares mudam. Olha que interessante, quer dizer que se você definir o seu avatar, ele vai ser o mesmo para o resto da vida? Não, as pessoas mudam, os avatares mudam, porque eles são seres humanos, eles são organismos que vivem na sociedade, que está sendo influenciado por um monte de coisa, e eles mudam. Eu já fiz vários lançamentos do Fórmula e eu tendo a entender que esses avatares mudam. Medos, dificuldades que as pessoas têm no começo, no primeiro lançamento do Fórmula, parecem não estar presentes agora. Parecem outras coisas tendem a aflorar mais. Eu não sei se elas tendem a aflorar mais porque a minha visão está um pouco mais aguçada, eu consigo me botar mais nos sapatos deles, ou se simplesmente eles mudam, mas definitivamente eles mudam. A outra coisa, então por isso esse exercício tem que ser feito e refeito e refeito. Você nunca vai conseguir entrevistar os seus avatares suficientemente. Acho que no último lançamento eu reentrevistei 10 pessoas. Como é que eu faço isso? Eu pego para a pessoa e ligo para a pessoa na hora, e ligo e falo. Inclusive a gente gravou algumas dessas entrevistas, mas é muito importante você fazer isso. A outra coisa é você entender que você pode ter mais de um avatar. Érico, pode ter mais de um avatar? Pode, Érico, mas eu tenho centenas de avatares. Sim, você pode ter mais de um avatar. No caso do Fórmula, quando eu comecei a lançar o Fórmula, eu tinha em mente só 2 avatares. O aspirante de empreendedor e o empreendedor. Não, eles se caracterizavam assim. Mas com o tempo eu acabei descobrindo que um empreendedor, ele tinha diferentes tipos de empreendedor. Por exemplo, tinha um profissional liberal, o empreendedor offline, eles se comportavam diferente. Depois tinha um empreendedor que já tinha uma audiência online, então aqui é off. Empreendedor com audiência online. Eu descobri que também tinha empreendedores um pouco diferentes, que são agências. E quando eu preenchia um questionário para cada um desses avatares, e quando eu produzia o conteúdo específico para cada um. Às vezes eu produzia o conteúdo mais geral para aspirantes, para empreendedores, conteúdos que eram relevantes para cada um, mas às vezes eu produzia conteúdos também mais específicos para cada avatar. E aí eu usava as redes sociais e essa habilidade que a gente tem com as redes sociais de impulsionar o conteúdo certo para o avatar certo. Olha que interessante. E aí quanto mais eu faço isso, impulsionar o conteúdo certo, para o avatar certo, impulsionar, a gente vai falar um pouco de oferta lá na frente, impulsionar a oferta certa para o avatar certo, a minha chance de sucesso é melhor. Então é o seguinte, quando você se deparar com a folha do avatar e você achar que tem mais de um avatar, que você pode caracterizar em diferentes grupos, faça isso. Preencha uma folha daquela extensivamente para cada avatar, que isso vai ser útil. Algumas vezes você vai aglomerar alguns desses avatares juntos para fazer uma oferta onde fizer sentido. Talvez uma oferta faça sentido para profissionais liberais e, autores e palestrantes, caso eles não sejam profissionais liberais, ou empreendedores offline, empreendedores online. Pode ser que tenha uma oferta que faça sentido para os dois e pode ser que tenha uma oferta que não faça sentido para os dois, mas definitivamente é importante que você entenda as dificuldades, os medos, os sonhos, que a idade, o sexo e as características que ele tem em comum para te facilitar, criar recompensas que sejam mais específicas para ele e para te facilitar criar material de marketing que seja mais específico para eles.